Peço um minuto da sua atenção, pois Deus tem uma mensagem para você. Nesses últimos dias, Deus tem aberto a cortina do entendimento para que possamos enxergar um pouco mais além. Neste vídeo, eu quero falar sobre o tema Deus usa o homem em benefício do homem. E para isso, eu quero fazer uma leitura que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 26. Vamos fazer a leitura. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só essa parte do versículo no nome de Jesus Cristo. Então, o que eu quero abordar neste vídeo é porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja bem que aqui no versículo 26 ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém, no versículo 27 diz: e criou Deus o homem. Então veja bem, no versículo 26 diz: façamos, como se tratando, como que ele não estava fazendo o homem sozinho. Diz: façamos o homem à nossa imagem. Porém, no versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, por que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e não disse: eu farei o homem à minha imagem? Então veja bem que Deus, tudo que ele faz, ele já está avisando lá na frente como será. Por quê? Porque quando Deus disse: façamos o homem, Deus não está falando apenas de Adão. Deus está falando da humanidade inteira. Deus está visando toda a humanidade. Por isso ele disse: façamos o homem. Por quê? Porque Deus usa o próprio homem. Nós somos ajudantes de Deus para fazer a própria obra de Deus. Deus usa o homem em benefício do próprio homem. Então, veja bem, Deus criou o primeiro homem, porém, ele estava visando toda a humanidade. Então, quando Deus diz: façamos o homem, ele não está falando apenas de um homem, mas ele está falando de todos os homens que viria sobre a terra. E então, ele disse: façamos. Deus fez Adão e continua fazendo o homem, porém, através dos pais, através dos próprios homens, através do homem e mulher. Por isso ele diz: e macho e fêmea os criou. E a partir daí, ele começa a fazer as pessoas, a formar as pessoas, a formar os seus filhos, através dos próprios homens, usando como ferramenta as pessoas, os próprios homens. Por isso Deus abençoou o casamento. E através da união do pai e da mãe, os filhos vêm ao mundo. Os filhos são formados, vindo de Deus, porém através dos homens. Por isso, quando ele diz: façamos o homem, ele está incluindo a mim e a você. Está incluindo o pai e a mãe. Por isso, nós temos a nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos, de ensinar os nossos filhos. Por quê? Porque Deus não faz o homem sozinho. Deus faz o homem através de você, através do pai e da mãe. Então você, pai, você, mãe, vocês são ajudantes de Deus. Deus te incluiu quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele incluiu você. Ele te incluiu na criação. Ele incluiu o pai e a mãe na criação das pessoas. Por isso nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 5. Vamos fazer a leitura. Em Gênesis capítulo 5, aqui diz assim: este é o livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança
conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Você veja bem o que está escrito aqui, que Adão e sua mulher gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Por quê? Porque é Deus trabalhando através do homem. É Deus formando os homens através dos próprios homens. Por isso nós temos a nossa responsabilidade como sociedade de um pelos outros. Por isso a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, porque um depende do outro. Um depende da formação, do ensino, do conselho, da ajuda de um do outro. Então veja bem, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, por ensinar, por trazer o ensinamento da palavra. Por quê? Porque Deus não criou o homem sozinho. Deus usa o homem na criação do homem. Esta é uma realidade da própria Escritura. Por isso Deus disse, façamos. E não disse, eu farei o homem. Ele disse, façamos. Por quê? Porque Deus ia te usar para ajudar o seu próximo, para criar o caráter do seu próximo, para dar um bom conselho, para levar o evangelho, para trazer aquelas pessoas a Cristo, ao conhecimento da verdade, trazer filhos ao mundo, gerar filhos. Então, por isso Deus disse, façamos. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade na criação. Deus nos usa. Deus usa o próprio homem. Deus está prevendo o futuro. E por isso ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Por isso diz, no versículo 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas no versículo 26 diz, façamos, porque ele fez o primeiro casal, macho e fêmea os criou, mas dali por diante ele seria usado os homens para a criação dos homens. E isso é o que tem acontecido. Isso é o que nós sabemos, que todos nós temos a nossa parcela. Tanto o pai, a mãe, os professores e todas as pessoas de forma geral. Então, Deus, tudo que ele já faz olhando lá na frente, visando como será e principalmente visando o reino eterno que virá depois de tudo isso. Então essa é a nossa pequena reflexão nessa mensagem para a glória de Deus. Amém. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu like para a glória de Deus.